O ano passado apresentou vários aumentos com a gasolina. Foi uma verdadeira maratona para os brasileiros. E agora, no início do ano, os combustíveis já sofreram o primeiro reajuste de 2022, o que, claro, voltou a pesar no bolso dos motoristas. O ano mal começou e os motoristas não sabem mais quantas vezes a gasolina já foi reajustada. Só no ano passado foram 11 vezes e teve agora o primeiro reajuste do ano. E não tem jeito, viu? Quem depende do carro para trabalhar vira refém dos preços. A gente não está tendo mais saída. Eu, por exemplo, eu utilizo o veículo cotidianamente para trabalho e está pesando no orçamento. Infelizmente, não tem mais para onde a gente correr. É quase impossível trabalhar com o preço de combustível que está. O preço praticamente, você faz uma meta durante o dia, praticamente metade do seu lucro durante o dia, 50% a 60% vai para o preço do combustível praticamente. O Luiz Carlos trabalha como motorista há um ano, mas há 4 meses trocou para o gás para economizar. Está mais em conta o gás, dá mais quilometragem, aí dá para trabalhar. Sem o gás não tem condição de trabalhar não, está muito difícil. Na conversão para gás ainda dá para acompanhar ainda, mas quem não fizer a conversão para gás não vai aguentar rodar não. O preço médio da venda da gasolina passou de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Teve uma alta de 4,85%. A parcela da Petrobras no preço ao consumidor, que era de R$ 2,26, subiu para R$ 2,37 a cada litro vendido na bomba, uma variação de 11 centavos por litro. E aí o preço repassado ao consumidor final vai variar nas bombas, em cada posto de combustível. O aumento ainda é por causa do preço do barril e do dólar, e também pelos impostos. E a alta dos combustíveis pressionou a inflação em 2021, quando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulou a variação de 10,6%. E o petróleo, nos últimos anos, pós-pandemia, sofreu um aumento muito grande. O barril de petróleo bateu mais de R$100 e isso afeta. Então, acaba que isso é repassado para os combustíveis, né? E a Petrobras tem uma política de repassar para os combustíveis. E os produtos na economia, os serviços, tem na gasolina, no diesel, um item importante para definir os custos, né? Porque é o transporte, né, das mercadorias, o transporte público. Então, ele é um produto que realmente afeta a todos os outros produtos da economia. E quando o assunto é economizar... Economizar é deixar de andar de carro. Por exemplo, não ir na padaria na esquina usando o carro, né? Andar a pé. Pois é, não é fácil, é um assunto que repercute já há muito tempo no Brasil. A gente fica tentando entender o porquê desses aumentos. Afinal de contas, nós sabemos que possuímos aí, né, uma empresa muito importante para fornecer. A Petrobras também está aí sempre com lucros absurdos e o brasileiro com cada vez menos dinheiro para estar aí também tendo a sua qualidade de vida. Para falar sobre isso, eu quero chamar agora os jornalistas Ricardo Ribeiro e Sabrina Silva. Ricardo, Sabrina, uma boa noite para vocês. Sabrina, é muito difícil, né? Afinal de contas, o brasileiro hoje está começando mais uma vez a deixar o carro em casa, a moto em casa, e não é porque o sistema de transporte melhorou, não. É porque, na verdade, fica mais barato. E agora, chegando nesse período do ano, vem imposto para pagar, muitas coisas, enfim. Em relação aos combustíveis, como é que estão os preços aí no campo das vertentes? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite, Ricardo, a todos. Bom, Elias, o brasileiro em si, né, não está deixando, ou melhor, está deixando muita coisa de lado por conta dos aumentos que nós estamos passando. Agora o 2022 já começou com aumentos abusivos, aumentos assim grandes em itens básicos, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas para falar de alta no preço dos combustíveis, por exemplo, nós estamos enfrentando grandes crises e é uma cadeia super negativa, uma cadeia econômica super negativa, né? O que impulsionou, na realidade, esse aumento no custo de vida do brasileiro, sem dúvida nenhuma, foi a alta no preço do combustível e também no preço da energia elétrica, o que fez que a nossa cadeia, realmente, como eu disse, tivesse esse déficit todo econômico. Para se ter uma ideia, Elias, a alimentação, a habitação e o combustível foram assim os tópicos que mais elevaram o custo de vida da população aqui em Minas, em especial.
Agora, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, nós temos um agravante, que é as chuvas que devastaram aqui, que destruíram muitas coisas, trouxeram transtornos enormes e também para a produção agrícola, o que faz com que os produtores ainda tenham que lidar com a recuperação das produções e também com a alta no preço dos combustíveis. E isso, sem dúvida nenhuma, está refletindo e muito na mesa, né, de todos nós aqui, porque o produtor ele precisa escoar a sua produção, sentiu aí, né, o preço do combustível, sentiu também as estradas que não ficaram aí transitáveis para ele escoar essa produção, perdeu muita coisa e agora está tendo que recuperar. Para se ter uma ideia, Elias, um levantamento feito pela Emater mostrou que 127 mil produtores rurais do estado sofreram algum tipo de danos aqui por conta das chuvas. Isso em 416 municípios mineiros. Então, além de tudo, o produtor ainda tem que lidar com o aumento no preço do combustível, que gera para ele transtorno, aumento nos insumos, na produção e na mão de obra. Então, isso de alguma forma vai para o supermercado, vai para os impostos e para a mesa do produtor, para a mesa do consumidor também, que não tem mais como substituir. Por exemplo, aqui em Barbacena, nós fizemos uma pesquisa pequena aqui para saber o aumento do combustível e, Elias, nos postos hoje, em média, está pagando de R$ 67 a R$ 6,67 a R$ 6,98. Em São João del Rei, pela última pesquisa que foi realizada, estava pagando de R$ 6,69 a R$ 7,14. Então, a pessoa que trabalha, né, com um automóvel, que precisa abastecer todos os dias, a vida realmente está ficando difícil, ele tem que fazer alguma substituição para ele poder conseguir manter a família. Agora, para aquela pessoa que tem como substituir, ela vai com certeza deixar o carro em casa, procurar outras alternativas para poder conseguir dar uma equilibrada na economia, né, Elias? Porque está ficando cada vez mais difícil. Além de todos os problemas econômicos que nós estamos enfrentando, o aumento do combustível tem liderado, sim, a queda no custo de vida do brasileiro, em especial a todos aqui da região Campo das Vertentes. Tem gerado bastante transtorno, Sabrina. Inclusive, Ricardo, além dessas questões todas, como a Sabrina mesmo disse, gera um impacto também em outras áreas, né? Nós temos no Brasil motoristas de aplicativos que estão deixando de lado também a profissão justamente por causa desses aumentos. Temos também os fretes, né, com motoboys. Enfim, é cada dia mais difícil locomover e não é fácil para o motorista que precisa de ter aí também, né, ao seu dispor a gasolina, né, Ricardo? Boa noite, Elias, Sabrina, boa noite a todos, porque a gasolina, o combustível, melhor dizendo, ele reflete em muita coisa, em praticamente vários bens e produtos, serviços que circulam e dependem desse combustível para regulamentar e regrar, né, criar um regramento aí dos seus valores. Bom, se a gente for discutir essa questão do investimento em combustível, a gente vai ter que voltar no século passado para falar da preferência, né, dos governos, principalmente os militares, pelo modal rodoviário e não o ferroviário, que poderia aí abrir uma possibilidade enorme para o Brasil ter hoje, pelo tamanho que tem, a extensão do território, muito mais ferrovias e não só trabalhando com essas ferrovias no sentido de carga, mas principalmente passageiros. Infelizmente isso não acontece. A gente hoje depende de um produto que é uma commodity, que para explicar e resumir rapidamente para o telespectador aí da Diversa, é um insumo que é regulado pelo mercado internacional, porque interfere na economia dos países como um todo e é cotado pelas bolsas principais aí da Europa e dos Estados Unidos. E lá você tem um mercado que é regulado também, como disse aí o economista André Zucchi, pelos árabes, que tem vendem mais barris de petróleo, os russos também, aí a gente que eu digo, né, o resto da população mundial fica na mão do preço aí dos barris. Mas quando ele chega no Brasil, aí é que essa situação poderia ser modificada. Você tem aqui em Juiz de Fora, por exemplo, 71 postos de combustíveis, e eu não discuto o preço. É claro que o preço está alto, está salgado, está mais de R$ 7,00 a gasolina, média de R$ 5,50 o etanol nos postos de combustíveis em Juiz de Fora. O próprio GNV não está mais em conta, mas o que eu não estou colocando em discussão aqui não é o preço. É a forma como é oferecido ao consumidor.
Porque se você tem 71 postos, e você tem desses 71 postos, quase todos os postos, 80, 90% desses postos, ou até um pouquinho mais, vendendo com os mesmos valores, até os centavos iguais. E aí eu pergunto, e eu já questionei várias vezes o PROCON sobre isso, por que não considerar que há uma cartelização? Porque a cartelização ela depende de outros fatores, não só a uniformização de preço. Ela depende de provas robustas de que houve um entendimento e uma negociação, um acordo entre os donos de postos para fazer isso. Muito bem, então deixamos de lado a cartelização. Por que não considerar uma uniformização e a falta de concorrência de preço? Quando você tem 1, 2 ou 3 postos no máximo que vendem valores diferentes daquele ofertado para o consumidor em 71 postos. Então a minha discussão é essa, se está caro, se não está, esse é um ponto. Mas por que não há uma concorrência entre os postos maior do que a gente observa em Juiz de Fora, especialmente? Quando você tem uma cidade como Bicas, onde você tem 2 ou 3, tudo bem, mas são 71 postos em Juiz de Fora. Não é possível que a gente não pode ter uma concorrência de preços nos combustíveis aqui. Excelente, Ricardo. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto a falar com você e com a Sabrina também.